Então é o seguinte, em fevereiro a Marlene colocou num grupo sobre um curso em Brasília. E aí eu não vi, porque eu não consigo ver todas as mensagens. A Jussara, por um acaso, viu e entrou em contato comigo. Vamos fazer esse curso? E curso, vamos. Curso, vamos. Porque sempre que aparecer curso, é bom a gente fazer. Mesmo lá na Marlene, que a gente já sabe, que já fez várias vezes, faz de novo. Sempre alguma coisa a gente aprende. E as pessoas que têm disposição para aprender, e eu sou uma delas, eu gosto de aprender, então sempre alguma coisa a gente aprende. Então, agora, inclusive, eu vi que o Harry está postando, que ele vai fazer curso online de botânica. Mesmo para quem não sabe nada, para quem sabe um pouco, é online, não precisa ir até lá. É uma oportunidade para aprender, tá? E a dona Regina sempre incentivava, né? Façam curso, vão atrás, que a aprendizagem não ocupa espaço. Ela é sempre bem-vinda. Então vamos lá. Então nós fomos para Brasília e nós já conhecíamos o Júlio Pastore de um outro evento que nós fizemos em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Isso foi em 2023. E aí a gente foi, o Tony Bax que promoveu aquele evento, e aí nós fomos um dia visitar uns jardins e tal, e o Júlio Pastore estava no ônibus. E por acaso do lado, sentamos lado a lado. E aí começamos a conversar e tal, e ele falou, vão para Brasília, vocês vão conhecer o Jardim de Sequeiro. Aí ele contou como é que era e tal, a gente já ficou curiosa para ver como é que funcionava esse jardim. E de agora foi a oportunidade. Então fomos a Brasília e conhecemos inclusive o Jardim de Sequeiro. Então vamos ver. Então esse jardim é lá em Brasília, o evento foi na Universidade de Brasília. E eles agora estão colocando em todo o campus da universidade esses jardins naturalistas. Então vocês vão ver algumas fotos, plantas que nós conhecemos, né? E não precisa ser a planta nativa, nós vamos falar várias vezes aqui. Pode ser uma planta exótica, e se ela começar a ficar invasora, a gente tira, a gente não tira toda a planta, deixa algumas mudas, a gente controla a invasão dela. Então ela é bem-vinda. Então como é que foi o evento? Eles chamam de Escola de Verão a UGM. O que é a UGM? Associação de Universidades Grupo Montevidéu. Então cada tempo é um país que comanda essa escola de verão, e agora está com Montevidéu. O próximo evento vai ser no Chile. Então tá aí, né? Uma oportunidade para ir para o Chile participar do evento, né? Foi na Universidade de Brasília e algumas pessoas falaram suas experiências em paisagismo naturalista. Nós vamos ver o que é isso hoje. A biodiversidade e gestão de áreas verdes. E o foco na sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Ele existe por si só. Ele não precisa de muita ajuda para existir. Então o jardim, ele não precisa de muita rega, nem de muito adubo, ele vai existindo. Então isso é a sustentabilidade.
Aqui está a pessoa que está mais à esquerda, é o Júlio Pastore, depois o vice-reitor da Universidade de Brasília, a reitora e a prefeita do campus da universidade. O evento foi para profissionais, estudantes e professores, palestras, então teve tudo isso, palestras, mesas redondas. E qual é o objetivo? Promover o panorama do paisagismo naturalista na América Latina, abordando plantas nativas, composição naturalista e manejo sustentável. Isso tudo, ali a foto do anfiteatro onde foi o evento, né? Tinha quase 400 pessoas. Então, eles se prepararam para 100 e poucas pessoas e ficaram surpresos com tamanha audiência. Né? Então, para eles, estavam bem felizes, assim, porque estão cada vez mais atingindo mais pessoas. Né? E aqui está toda a programação. Então, dia 25, 26 e 27 de fevereiro. Era o dia todo. Então, tínhamos palestras e visita aos jardins, fomos ver o viveiro do campus. Obrigada. Então, era a programação bem extensa, o dia todo. Mas foi bom, né? Porque a gente gosta, não fomos lá para fazer turismo, a gente foi para participar do evento mesmo. O local do evento. Então, a Jussara tem duas primas que moram lá em Brasília. E elas moram no plano piloto mesmo. E elas são encantadas, né, por Brasília. Então, elas foram nos buscar no aeroporto e foram mostrando a cidade e adoram. Ah, mas aqui é só árvore nativa e os jardins são plantas nativas. E aí eu vi depois que Brasília é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? O plano piloto. Referência global em paisagismo urbano com superquadras, eixos que valorizam os espaços livres. E ali nessas superquadras, para quem não conhece, ali já tem toda a vida da pessoa. Então ali tem comércio, tem restaurante, tem lanchonete, tem mercado. Então a pessoa não precisa sair muito longe de onde ela mora. Inspira discussões sobre o futuro das cidades verdes e sustentabilidade urbana. Mas isso é no plano piloto, né? Porque domingo passado até eu estava conversando com um amigo da minha filha, que foi lá em casa, e ele morou em Brasília, mas ele morou numa cidade satélite, Águas Claras. Aí ele falou que Águas Claras é 300 mil habitantes, uma cidade satélite, cheia de prédio, aquele trânsito infernal, né? Então ele já não fala a mesma coisa, né? Então o plano piloto é tudo isso, mas as cidades satélites é como qualquer outra cidade no nosso país, né? Aqui alguns palestrantes e especialistas participantes. Amália Robredo é do Uruguai. Ela, nesse tempo agora, ela é chefe dessa escola de verão, né? É que é, digamos, diretora, o chefe, ela que eu acho que comandou um pouco isso aí. Mas veio também esse Cristóvão Elgueta, do Chile. Ele já fez um curso aqui do Jardim Mão Verde, da Marlene, já deu um curso ali e algumas pessoas já fizeram. Isso foi no final do ano passado. E ele participou com a Marlene também da implantação de um jardim naturalista em Piraquara. Então, depois eu vou passar algumas dicas para vocês que ele passou nesse curso. E lá ele falou também. E a gente fotografou, anotou. O evento foi todo em espanhol e com tradução simultânea. Então, assim, algumas palavras em espanhol a gente perde, né?
Não tinha. Eles fizeram a tradução na tela, em cima. Então, assim, mas a tradução também não estava muito fiel. Então, assim, a gente aproveitou o que conseguiu, né? Fernanda Rionda é do México. Ela é mais de 300 jardins projetados. Também é promotora desse evento naturalista. Júlio Pastore, do Brasil, que é o que criou, que fez o projeto desse Jardim de Sequeiro. Mariana Siqueira também é do Brasil. A Mariana, ela faz expedições para o Cerrado. Então ela tem lá alguma área, tem uma pessoa lá que faz mudas de plantas nativas do Cerrado. Então é uma pessoa muito influente nesse meio aí. É bem jovem, né? Mas é bem dessas assim que arregaça a manga e vai atrás, né? E ainda teve todos esses outros aí que fizeram a palestra, que ensinaram alguma coisa. E estava bem concorrido. Essa moça Marina é de lá? Mariana, agora ela mora no Rio Grande do Sul. Mas ela estudou na Universidade de Brasília. Então ela conhece todo o pessoal lá. Então ela teve acesso a essa área do Cerrado por intermédio da universidade. E aí lá ela já tem uma pessoa, é como se fosse uma fazenda no Cerrado. Tem uma pessoa lá que tem um viveiro que faz as mudas, né? Então é uma pessoa que está levando adiante isso, né? Porque o que precisa hoje é justamente isso. Não é só plantar plantas nativas, é propagar, né? Então alguns viveiros, alguns paisagistas estão fazendo isso, estão propagando isso, né? E a Mariana é uma. Então vamos lá, o que são jardins naturalistas? Jardins naturalistas são espaços planejados para imitar a dinâmica e a estética da natureza, utilizando principalmente plantas nativas e adaptadas ao clima local e organizadas de forma mais livre, menos rígida do que jardins tradicionais. Então é assim, nós vamos fazer um jardim que imite a natureza. É como se, para nós nos sentirmos como se estivéssemos passeando num bosque, ou passeando na beira de um rio, passeando num jardim, dentro de uma mata, de um lugar assim. Ao invés de linhas geométricas bem definidas, esses jardins valorizam o aspecto espontâneo, como se a paisagem tivesse se formado naturalmente. Então aqui está um jardim que todas nós conhecemos, a maioria, né? O Jardim da Dona Regina é um jardim naturalista. Ele foi criado baseado no conceito de jardim naturalista. Nós vamos ver a seguir isso daqui. Então, quem foi a Dona Regina, para quem não conhece? Ela fez estágio no Parque Vasterival, na França, na cidade de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Eu não sei falar francês. Esse livro aqui, a gente comprou lá. Nós estivemos nesse parque visitando e a gente comprou. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse livro, é um parque da princesa Greta Sturza. E a princesa, ela trouxe da Bulgária, né? Então aqui está o mapa do parque. E aqui é como se a gente estivesse passeando num bosque. Eu acho que é uma bengala. A gente passeando lá dentro, era tudo arrumadinho, tudo
as plantas no lugar, mas é como se a gente estivesse passeando na natureza mesmo. Não pode pisar nas folhas. Não pode pisar. E assim, tem os caminhos, e no caminho não tinha folha caída. Mas olhando para o canteiro ali pertinho, a gente via que as folhas estavam lá. Não mexe. Então, não é aquela história assim de varrer tudo e jogar lá no lixão. Não, ela simplesmente afasta as folhas, né? E vai para o canteiro, vai virar adubo. Marita, esse livro é teu. É meu. Não existe. É de viagem. Que coisa. Né? Não há conteúdo. Depois, então a dona Regina aprendeu nesse parque, ela ficou 3 meses lá e foi aprendendo com a princesa como é que fazia, como é que era a gestão de uma área assim, né? Como é que plantava, como é que escolhia as plantas, como é que dispunha, né? E nesse parque tinha altos e baixos. Tinha uma meio colina, é bem grande o parque. Então, na parte mais alta, é claro que era mais seco. Na parte mais baixa, mais úmido. Então, ela ia distribuindo as plantas de acordo com a umidade do solo, com o terreno, né? E a dona Regina aprendeu isso. Como distribuir as plantas. Depois ela foi estagiária no escritório do Burle Marx, no Rio de Janeiro. Ela ficou 1 mês lá. Aí ela chegou em Curitiba e fundou a Sejarte. Então ela se tornou paisagista e iniciou com a reforma do seu jardim. Quando ela construiu a casa, foi o pessoal da Chácara Suíça, Chácara Flor da Suíça, que fez o projeto e a implantação do jardim da casa dela. E depois disso é que ela foi para a França. Aí quando ela voltou, ela olhou aquilo e falou, não era bem isso que eu queria, né? Aí ela foi, Quantos anos ela tinha quando ela começou? Olha, ela tinha 55 anos, quando ela foi para a França. Então, ela tinha 4 filhos, né? Os filhos já tinham se formado e tal, e daí ela falou, bom, então agora eu posso fazer o que eu quero, né? E daí ela foi e começou com a profissão, né? Aos 55 anos. Olha, gente, é um incentivo e tanto, né? Quem era a equipe dela? Então, aí ela contratou. Isso, daí ela começou a contratar estagiários. A Karen era uma das que ajudavam. A Daniela Maierle, que agora ela mora em Camboriú. E ela vem de vez em quando, ela está aqui, das flores comestíveis, né? A Daniela fazia parte do grupo também. Então, diz que eles andavam de Kombi nos jardins. E ela fez 337 projetos em 30 anos. Depois disso, bom, daí eu não coloquei na ordem, né? Ela fundou a Sejarte em 2 de setembro de 86 e escreveu 2 livros. Então esse daqui é um deles, Jardinagem para Amadores e Profissionais. Ela escreveu esse livro em 97. Até eu estava vendo ontem aqui, revisão gráfica, Karen. A Karen fez a revisão, escreveu em 97. E o segundo livro que ela escreveu é um livro infantil, A Magia da Jardinagem, contada pela bruxa Midrei. Midrei é jardim escrito ao contrário. Então, esse livro aqui ela publicou em 2009 e é para uma criança assim de uns 10 anos, mais ou menos. Né? Aquele outro pequenininho não tem também para vender? Não tem.
Em sebo, às vezes você pode encontrar. Em sebo às vezes encontra. Ela mesmo contou uma vez que ela encontrou o livro dela no sebo. sebo. Ela gostava de andar no sebo. Desculpa, o que que... A dona Regina contou que uma vez ela encontrou esse livro dela no sebo. É. Ela está vendendo para mim por R$1.000. Está em extinção. Pensável, né? Tá certo. Então, eu quis colocar aquela parte da dona Regina porque foi uma influência, nós aprendemos jardinagem com ela, aprendemos sobre planta com ela. Então, hoje aqui eu vou falar sobre vários paisagistas que são referência, que foram referência, mas para nós, a dona Regina está em primeiro lugar. Né? Cite Burle Marx. É bom demais ter conhecido, né? Porque foi ali que a gente percebeu que é a água, Sônia. Obrigada. Foi conhecendo esse jardim que a gente percebeu a importância que tem a nossa flora. Então, como é bom a gente cultivar o que é nosso, né? O que está na Mata Atlântica. E o Burle Marx foi o precursor disso tudo. Antes dele, não se dava importância. Eram somente plantas que vinham da Europa. E os europeus, vindo para cá, os imigrantes, levavam nossas orquídeas para lá, né? Acabaram com as nossas orquídeas, levando para lá. E o Burle Marx daí descobriu essa flora, a mata tropical, e colocou nos jardins. Então, nos projetos dele sempre tinha a mata tropical, nossas plantas tropicais. Amália Robredo, essa paisagista que a gente encontrou lá em Brasília, ela escreveu esse livro aqui. Natureza e Paisagismo. Até essa foto é aquela que está lá. Então, ela já está há muitos anos trabalhando só com naturalismo. É interessante, né? É jovem também, uma pessoa jovem, já está há tanto tempo. E aí, algumas pessoas falam, mas está começando agora isso, esse movimento? Não, nós vamos ver. Quando é que começou? Pierre Udolph. A Vânia, naquela palestra que ela fez ano passado sobre cores no jardim, ela falou dele. Ele é referência mundial em naturalismo. Então, o Pierre, foi ele que criou o High Line em Manhattan. O que é o High Line? É um elevado onde tem uma estrada de ferro, o comprimento 2,33 quilômetros. Ele projetou em 2009, quer dizer, o primeiro trecho ele fez em 2009, da Rua 20 até a Rua 34, mas foi fazendo em etapas, né? Então, naquele elevado não é muito largo, é estreito. Então, o elevado... O elevado, ele fica mais ou menos ao nível de terceiro ou quarto andar dos prédios. Então, ali até nos prédios tem desenhos, as pessoas colocam caricaturas, né? Porque sabem que tem muita gente que anda nesse High Line e daí começam a fazer ali umas gracinhas, né? Tem umas pinturas bem curiosas. E só planta nativa. Então, só capim, essas plantinhas assim, e fica um conjunto harmonioso, um conjunto bonito. Então, quem é o Pierre Udolph? Atualmente é referência mundial. Ele é da Holanda, nasceu em 44 e ele é destaque.
se vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver ali muita coisa interessante que ele fez e faz. Ele utiliza herbáceas perenes e gramíneas, escolhidas tanto por sua estrutura quanto pela cor das flores. Eu peguei ali da Wikipédia. Então ele usa muito capim, muitas essas plantas baixas, as herbáceas, né? Principais características do naturalismo. Uso de plantas nativas ou adaptadas. Baixa manutenção. Esse talvez seja o fator mais importante, porque menos poda e menos irrigação. Então é um jardim inteligente. É um jardim que ele prospera por si próprio. Não precisa de muitas intervenções. Até quando nós conversamos com a dona Regina sobre o Vasterival, quando nós estivemos lá, ela perguntou: quantos jardineiros vocês viram lá? Nós vimos 1 ou 2, né? 1 ou 2 jardineiros, naquela área imensa. Então não precisa de muita gente, porque o jardim não, ele caminha sozinho. Respeito aos ciclos naturais das plantas. O que significa isso? Que a planta, ela está ali, ela cresce, ela se desenvolve, ela floresce, ela dá fruto, semente. Se chegou a hora e você quiser, vai lá e colhe a semente, propaga, né? Então, se a planta está no final, ali está secando, fica ali. Não precisa já arrancar e pôr outra, né? Respeito a todo o ciclo da planta. Diversidade de espécies, visual mais orgânico. Então, visual mais orgânico e informal, quer dizer, não é aquela coisa geométrica, tudo cheio de medida, né? Fica mais à vontade. Integração com o ambiente ao redor, isso é importante também. E visitado pelos polinizadores, abelhas, borboletas. Quais são os benefícios dos jardins naturalistas? Primeiro, ambiental. Atrai polinizadores. Eu acho que é um dos maiores benefícios, né? Então, nós costumamos visitar jardim e aquilo dá uma sensação gostosa para a gente. Quando nós fomos aqui no borboletário do Jardim Botânico, como é bom chegar lá e ver aquelas borboletas todas, né? Lá no Dário, em Joinville, como é gostoso chegar lá e ver aquela harmonia que existe, né? Quando ele coloca as lantanas para chamar a borboleta, agora é girassol, então dá um bem-estar, né? Ajudam na conservação da biodiversidade, porque, né, tudo isso forma uma coisa única, melhoram o solo e reduzem a erosão, usam menos água e insumos químicos e a sustentabilidade. Ele vive por si, né? E quais são os benefícios estético e emocional? É essa, né? Cria a sensação de bem-estar. Aproximam as pessoas da natureza e modificam ao longo das estações. Então não é aquele jardim perfeito o ano inteiro. Ele é vivo. Então ele tem a época que ele está mais bonito, depois a época que ele está estacionado. O meu, que eu tenho um cantinho lá, agora está... só tem algumas plantas maiores e algumas sementes que germinaram. E eu ainda fui meio apressada, coloquei assim, bastante semente no... Agora, o que vai acontecer? Vou ter que arrancar muitas mudinhas, porque elas não vão conseguir sobreviver, crescer aquilo tudo, né? Muita consciência. Pois é, vou trazer. Não, ela não, acho que não vai dar conta. Acho que não vai dar conta.
Então agora vamos falar. Oi? Pode A perguntar. manutenção, então, não tem. Tem muito pouca manutenção. Porque não dá, não é que não dá. O ideal é não mexer e deixar a coisa naturalmente. Isso, naturalmente. Então, assim, se você plantou, semeou algumas coisas ali e cresceu outros no meio, deixar. Mas no teu caso, você vai ter que arrancar. Porque, por exemplo, eu semeei papoula. Papoula, nossa, gente, cada sementinha germinou, não é possível. Porque eu só espalhei assim por cima, mas aquilo multiplicou. Eu acho que cada semente deu 10. Não é possível. Então, e não sei se dá para transplantar. A papoula É difícil. dá? Talvez assim, se pegar É bem por baixo. com uma pá, com a terra e tudo, né? Talvez. É sensível. É. Jogou em cima. Mas assim, a gente deixa aí. Informa, não sei como quer com paz, não é? Então assim, a gente tem que deixar meio à vontade, né? Pois não, Wanda? Oi? A papoula é nativa? Não é. Não. Mas assim, é o que eu falei, né? O jardim naturalista não precisa ter só planta nativa, mas a gente tem que controlar, né? Claro que não vai no meu jardim inteiro da papoula, né? Não é possível. Eu semeei só num lugar e ali ela germinou, gostou dali, né? Bom, agora nós vamos começar a falar sobre jardins naturalistas. Mas antes disso, nós vamos, um pouco antes de começar esse naturalismo, o que existia na França? Então, na França, existiam esses jardins mais formais, né? Jardins que são quadradinhos, que são geométricos. Então, aqui nós temos o Jardim de Versalhes, é todo desenhado, né? Todo como se tivesse uma régua e um compasso, né? E ele é sempre, talvez eles mudem um pouco as flores, mas a parte da parte vegetativa ali é difícil mudar, né? Eu acho que é sempre o mesmo. E aqui são vários castelos. Eu fiz uma viagem uma vez para a França e para visitar os castelos do Vale do Loire. Então aqui tem, todos os jardins são desse tipo, todos quadrados, retangulares, não tem nada de espontâneo aqui, não tem nada de espontâneo, é isso que eu quero dizer. Então nós vamos ver o que são os jardins, quais os estilos dos jardins naturalistas. Então tem o estilo impressionista, modernista, tecnocrático, ecossistêmico e mediterrâneo, onde está o Jardim de Sequeiro. O impressionista, olhem só a data, ligado ao paisagismo inglês. Surgiu com aquele Robinson. Olha o ano que ele nasceu, 38 até 1935, quase 100 anos, né? Então surgiu com esse Robinson na Inglaterra. Fim da rigidez e formalidade. Ele viu que não era o que ele queria fazer alguma coisa mais criativa. Então começou com esse tipo de jardim. Uso de plantas adaptadas às condições, incluindo as exóticas, encontradas em campos e florestas inglesas. Se opôs às grandes extensões de gramados e geometria formal. E ele era amigo dessa Gertrude Jekyll. Ela também usava muito a cor em composições artísticas. A Dona Regina não gostava dela. A Dona Regina falava, essa Gertrude aí, ela inventava muita moda, colocava muita cor
E parecia que ela estava pintando uma tela, ela pegava o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, ficava muito colorido. E o naturalismo não é bem por aí. O naturalismo ele tem que ter uma harmonia entre as cores, para ficar mais agradável, né? Sentimentos mais intensos do que olhar para a natureza. E esse era o impressionista, né? Olhem a casa do Robinson, olhem bem a casa do Robinson. Então ele é do movimento impressionista. O seu objetivo era deixar a jardinagem, a imaginação e a capacidade individual de cada pessoa para criar o seu próprio jardim. Agora, talvez alguém que já viajou pela França ache esse jardim aí parecido com um outro. Olhem isso. Até a casa. Olhem isso. Eu também, será que É bem isso. Eu tive essa sensação também. Então aqui é a casa do Robinson. Lá é a casa do Monet. E olhem a data de nascimento e morte. Eles eram contemporâneos. Né? Será que um sabia do outro? Não sei, né? Não sei. Mas aí surge aquela questão, né? O movimento impressionista, ele não foi só na jardinagem, no paisagismo, né? Então agora, o movimento, qualquer movimento, quando ele acontece, ele abrange várias áreas, né? Então, isso daí eu achei bem interessante. E a Gertrude foi mais ou menos da mesma época também. Então ela usava muitas cores nas composições dela. Aí depois, então voltando um pouquinho aqui, olhem só, no da Gertrude, mesmo no outro aqui, aqui tem muitas plantas juntas, né? O movimento impressionista. Agora imaginem você ver que uma planta lá no meio você quer trocar, ou ela secou, está muito tempo seca, será que ela morreu? Então vou retirar ela de lá. Como é que eu vou entrar lá? Né? Fica essa questão, porque é muita planta junta. É difícil você acessar o jardim. Então agora surgiu o modernista. O modernista um pouquinho depois. Ele veio para controlar, mas ainda é naturalismo. Então agora é o naturalismo modernista. Tá? Ele veio para controlar os excessos. Limitação do número de espécies. Estrutura clara para os plantios. Então ainda é naturalismo, mas já é uma coisa mais limpa, né? Não é tão cheio. Foco na forma em detrimento da floração e perda do sentimentalismo. Adequado a ambientes urbanos. A manutenção é facilitada, se precisar, né? O componente artístico continua, mas em menor escala. Então a criatividade, ela continua, mas um pouco menos, né? O impressionista era bem mais. Roberto Burle Marx, ele já é um pouco depois, né, claro, bem depois, introduziu o paisagismo modernista no Brasil. Ele foi paisagista, pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. Para quem foi na última visita, lá em outubro, passou vídeo lá naquela sala do piano, né? Tinha um vídeo dele cantando ópera. Cara, muito. Só que ele não era biólogo. Ele estudou arquitetura, só que nos primeiros anos. Aí o Lúcio Costa foi professor dele. E o Lúcio Costa, vendo a capacidade dele e a criatividade dele, sugeriu que ele fizesse
fizesse belas artes. Aí ele foi fazer pintura. Então ele era pintor pela belas artes, né? Mas além disso, ele fez várias artes, né? Foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas brasileiras nos projetos. Eu sempre lembro da Anete, né? Falando que foi um divisor de águas, né, Anete? Foi. Porque antes a gente não dava tanta importância para as nossas nativas. E depois que a gente viu o sítio, conhecemos o sítio, que a gente viu a importância, né? O valor. A gente se emociona com isso. Isso. O valor disso, né? Teve influência mundial. Aqui tem uma outra coisa interessante. Ele, quando era pequeno, e a família foi para a Alemanha, foram lá para uma questão de saúde. Não Oi? foi Hannover? Hannover? É uma questão de saúde, né? E lá ele viu numas floriculturas plantas brasileiras. E aí ele ficou um período lá, e daí ele começou o jardim botânico, via planta brasileira. Jardim Botânico. Aí ele foi lá que ele começou a estudar o paisagismo, e então descobriu aí. Aí ele voltou para o Brasil e começou a fazer os projetos com plantas nativas brasileiras. E reivindicou a conservação das florestas tropicais no Brasil, para conservar as florestas tropicais, né? E fez excursões pelos biomas brasileiros. Aqui também tem uma outra importância, porque ele não estudou só a Mata Atlântica, ele estudou todos os biomas. E ele trouxe planta de outros biomas para o sítio dele. Então, nós lembramos que no sítio tem a parte mais alta, tem a parte mais baixa, tem uma água aqui, tem outra água ali. Então tem área rochosa, nós vimos pedras lá, e tem área inundada. Então, dá para colocar de tudo ali. A planta que gosta de terreno arenoso, a planta que gosta de umidade. Mas os maciços também não é dele? Isso, os maciços dessas plantas, Das plantas, né? Mais de 30 plantas levam o seu nome, então a descoberta dele, né? Ele comprou, isso daqui é outra parte interessante que eu achei. Ele comprou o sítio em 49. Olhem só a idade que ele tinha quando comprou o sítio. É interessante, né? Porque quem é que com 40 anos já compra um sítio para colocar a sua coleção? Era uma fazenda de bananas. Era. E ele estifou a Você estudou isso, né? Você leu. E depois ele ampliou, ele comprou uma pequena parte, em 52 ele ampliou, em 1960 mais um pedaço. Então hoje é a maior coleção mundial de plantas tropicais e subtropicais. É muito interessante e é gostoso, né, ver isso. Um brasileiro tão jovem e já fazendo isso tudo. Aqui está uma foto lá do sítio. Aqui outra foto. Agora o naturalismo tecnocrático. Esse naturalismo tecnocrático surgiu com um alemão, um cientista alemão, o Humboldt. Ele lançou as bases da ecologia botânica, que seria o naturalismo científico. Então agora ele começou a estudar as plantas, ele era cientista, né? Então ele viu que as plantas, algumas plantas que tinham, às vezes, habitats diferentes, mas elas poderiam ser cultivadas juntas, porque elas tinham as mesmas preferências. Então, isso daqui foi novidade na época. Surgiu então o início ali da horticultura orgânica, combinação de plantas adequadas a um determinado ambiente. Então não são todas as plantas de um mesmo habitat. Ele buscou planta
plantas de lugares diferentes para serem cultivadas em um lugar. Então aí é que está a diferença. Mistura de plantas para um habitat particular são comercializadas com as instruções de plantio. Então, olha só, é como você chegar numa floricultura, pegar uma caixa, com aquela caixa está formada aquele conjunto de plantas. Então, aquilo já vinha pronto. Aí você leva para casa, vê qual é o melhor lugar, se é de sol, de sombra, e colocam todas juntas ali. Então, perdeu a criatividade. Você compra um conjunto de plantas e leva para casa. Então, esse é o tecnocrático. Pouco planejamento, perdeu-se grande parte do potencial artístico. Que aí você não cria mais, né? Você compra já o pronto. Então, aqui, como ele trouxe tudo aquilo já, a ciência diz, né, que as plantas elas podem conviver juntas, mas a ciência que mostra aquilo. E não há uma escolha, né? São plantas que o cientista falou, que a própria ciência falou, que elas podem ser cultivadas juntas. E o ecossistêmico, modelo orientador para quase todos os estilos atuais. Encontrar a planta certa para o ambiente. Então agora esse daqui é o nosso, né? Nós sempre vamos buscar a planta certa para o nosso ambiente. Então o teu ambiente tem sol, tem sombra, é úmido, é seco. Você vai ver qual a planta que melhor cresce naquele teu jardim. Cada jardim tem as suas condições específicas. Horas de sol, de sombra, temperatura, umidade ambiente, tipo de solo e fauna local. Respeitar e coexistir com as condições do local, escolhendo plantas adaptadas a ele. É fundamental observar na natureza plantas que prosperam em ambientes semelhantes. Então agora sim, nós vamos buscar, por exemplo, eu tenho um lugar lá que bate muito sol. Então eu vou buscar plantas de sol do mesmo jeito que está no meu jardim. Aquela posição do meu jardim. Aí eu vou adaptando, né? Se ela crescer, tudo bem. Se ela não crescer, eu vou mudar. Já existe seleção e propagação para comercialização de plantas da natureza para uso em jardins. O que quer dizer? Alguns paisagistas aqui, como a Marlene é um caso, ela já está propagando plantas nativas. Né? Isso é uma coisa que tem que começar, porque você vai na floricultura, você encontra sempre as mesmas, e são poucas nativas na floricultura. Né? Então esse é o nosso grande desafio. Então, naturalismo ecossistêmico. Daí eu peguei uma foto do jardim da Jussara. A Jussara vive falando, né? Ah, não posso levar no meu jardim. Ah, não posso levar. Ela tem o jardim dela há 10 anos? 12 anos. Mas ela está sempre mudando, né? Porque ela... Cada vez que ela puxa, vai lindo. Mas ela está sempre... Opa! Então ela está sempre falando, mas aquela planta não está indo naquele lugar, né? Tenho que mudar, tenho que mudar. Às vezes ela muda dentro do jardim, né? Está lá atrás, põe na frente, está na frente, põe atrás. Mas isso é o ecossistêmico, que a gente vai procurando o melhor lugar no nosso jardim. Então é a planta certa para o lugar certo. E agora o Mediterrâneo, esse é o último. Desafios com as mudanças climáticas. Então esse é o nosso desafio atual. Curitiba sempre foi chuvosa, úmida. Em todas as épocas do ano, sempre, de vez em quando chovia. A gente não tinha problema de seca aqui.
Esse ano já tivemos um período, né? Aí tudo começa a murchar, e agora? Então esse é o nosso desafio. Então agora, a maior adversidade é a escassez de água, mas não é só em Curitiba, né? Isso é mundial, né? Mais atenção na jardinagem mediterrânea da Europa. Por que na Mediterrânea da Europa? Porque o Mediterrâneo é mais seco, né? Aquela região do Mediterrâneo ali é mais seca. E também mais atenção aos biomas Cerrado e Caatinga no Brasil. Então as plantas que vão bem no Cerrado, se elas forem bem também no frio, são plantas que a gente pode cultivar, que é o nosso desafio, né? Então o caminho é um modelo mais naturalista e ecológico, com o tratamento do solo, a eficiência da rega, correta seleção de espécies, plantio apropriado sem sacrificar a estética na época da seca e do calor. É esse desafio. E principalmente resistência ao frio de plantas adaptadas à seca. Para regiões onde a falta de água não era um problema. Então aqui, naturalismo mediterrâneo. E aqui, essas plantas são resistentes à seca. Então aqui é o jardim de sequeiro. É esse jardim que nós fomos ver em Brasília. Jardim de sequeiro, criado, porque lá na Universidade de Brasília, eles chamam o ICC, é Instituto Central de Ciências. Então, em cima desse ICC tem uma laje ali de 5.000 metros quadrados. E foi em cima dessa laje que ele fez o Jardim de Sequeiro. Então era assim, ali existia um jardim antes disso, mas que a dificuldade era regar, daí tinha problema de infiltração, mas daí gastava muita água, né? E aí o Júlio Pastore falou, mas eu tenho a solução para isso. Aí, em 2020, ele implantou esse jardim de sequeiro. Baixo custo e pouca manutenção, mantido por professores, alunos e voluntários. Ele faz lá um chamamento de voluntários para trabalhar no jardim. Então ele abre inscrição para os voluntários. E aí são admitidos um grupo X, não são muitos não, para trabalhar. A área de 5.000 metros quadrados, o substrato é de 20 a 40 centímetros de altura. Composto de terra, areia, matéria orgânica, alta drenagem e a chuva rega de dezembro a abril. Então a chuva rega no período que as sementes estão germinando e que estão crescendo. Depois disso ele se mantém, porque a hora que a chuva para, ele logo seca. Aí o que eles fazem? Eles já começam a coletar as sementes, separam as sementes, vão coletando por planta, por isso que precisa de voluntário. Aí eles fazem os kits das sementes, então a zímia, todo mundo colhendo só da zímia. Aí colocam lá na embalagem. Depois, no seguinte aqui, olha só, esse é o Júlio Pastore, ele está explicando, né, como é que é feito o jardim. E aqui, em fevereiro, ele estava no auge da floração. E aqui tem plantas do cerrado e tem plantas exóticas também, mas que não são invasoras. E olhem como que é feito o jardim. Então eles colocam esses, eu acho que são vara de bambu, né? E daí eles fazem o desenho dos canteiros. Então o desenho é feito no projeto, aí eles transferem isso para o piso, para o solo, já tem ali o substrato, e vejam que tem uma diferença de substrato. Vai ver aquele lá diferente, é para uma outra planta.
para a planta que precisa daquele substrato. E aí eles vão colocando as sementes. Mas aqui que ele fala, né, a quantidade de semente, que é tudo calculado, digamos, é um pouquinho para cada desenho desse. Uma pitada, né? É uma pitada, é. Anita, Oi? e depois, quando você está lá, você enxerga tudo junto, misturado. Sim, Não, isso. não percebe o canteiro. Olha só, Não percebe. você percebe faixas. Tá vendo ali, ó, assim? Sim, ali dá pra ver, mas Tá vendo aquela naquela vermelha? primeira foto você acha que não tem nada. Não tem, a gente acha que é uma mistureba, Uhum. sabe? E olha, olhando, ó, e aqui a gente podia subir também no andar de cima, e a gente via de cima, né? Então longe tem bastante capim, tem uma da flor em janeiro, a outra da flor em fevereiro, daí logo seca, daí ele diz que substitui, ele tira as sementes, tira a planta, porque embaixo já vem a outra que germina, Ah, vem a outra? vem a outra. Ah, então não fica nada como está naquela foto. Não, essa foto, deixa eu ver aqui, essa foto é novembro. Mas você nem percebe muito, porque você tem outra vida. Não, mas isso aqui, porque assim, vai até junho, o jardim vai até junho. Uhum. Aí eles começam a tirar tudo. Então nós estamos em junho. Eu acompanho o Instagram deles. Então até o mês passado eles estavam admitindo voluntários. Então provavelmente eles dão tipo um treinamento para os voluntários, tá? E agora eles já começam a coletar as sementes que ficaram lá. Então aí, em seguida, eles limpam, aí até novembro, então eles têm esse período de junho até novembro para limpar, para desenhar, para fazer todo esse trabalho. Aí em novembro, dezembro, começam as chuvas, já tem que estar tudo pronto. Quer dizer que é mutante, então. Isso, É sazonal. cada ano é diferente. Diferente. É isso que o Júlio falou, que tem projetos que o jardim é o mesmo a vida inteira. E ali todo ano é diferente. Eles fazem o projeto propositalmente diferente, né? E às vezes trazem sementes de outros também, né? Vão mudando até as sementes. As beldades. A gente pegou muita chuva, né? A gente pegou muita chuva lá. Marlene Jussara eu tô sem. Sou eu. Bom, para ter os jardins naturalistas lindos e plantas saudáveis, o que é mais importante? A diversificação das plantas. Aí que tá pegado. Aí é que está, o pulo do gato. Por isso que ele pode crescer sozinho. Por isso que ele pode ficar sozinho. Em tudo, quem manda é o sol. É impressionante, gente. É impressionante. Agora vocês vão tomar um porre de solo. Pode se preparar. O solo é matéria-prima com todas as propriedades para manter um jardim sadio em todas as estações do ano. É fundamental que o solo forneça alimento para as plantas, retenha umidade para sustentar o jardim em época de estiagem, permita que o excesso d'água seja drenado, proteja as raízes do calor e do frio, dele depende toda a vida do planeta. Tipos de solo quanto à textura. Ele pode ser arenoso ou argiloso. É fundamental conhecer o solo para o plantio.
Porque, por exemplo, essa planta aqui, ela vai bem, digamos, em solo argiloso, solo mais barrento. Se eu plantá-la num solo bem arenoso, será que ela vai para frente? Não vai. Não. Por isso que nós temos que conhecer o solo. E conhecer a exigência da planta. Isso nós vamos ver. Então o segredo é esse, tá? Conhecer o solo e conhecer a planta. Estudar a planta, ver do que a planta gosta. É esse o segredo. A camada fértil superficial, quanto mais profunda, melhor. Então a camada fértil, quanto mais profunda, melhor. Importante a pesquisa, principalmente no caso de plantio de árvores com raízes profundas. Teor de umidade, diferentes capacidades de retenção de água. Um pouco de chuva escoa pelo solo arenoso, mas ela pode ficar quando o solo é argiloso. O que é o solo argiloso? Argiloso, argila, é terra. É macio e pegajoso, pode ser enrolado, curvado, brilhando quando for esfregado. As minúsculas partículas aderem umas às outras, de forma que a água não escoa facilmente. E os espaços de ar são diminutos. Então, é bom plantar em solo totalmente argiloso? Não, né? Porque aí vai ter um acúmulo de água e vai apodrecer a raiz, né? Demora para esquentar na primavera e é viscoso para trabalhar. Compacta mais facilmente. Então, às vezes, vocês não compram umas plantinhas na floricultura que a raiz parece que está num torrão. Ai, gente, que raiva aquilo, né? Porque tem que soltar aquilo para plantar. E às vezes aquilo é duro, né? Tem floricultura que é especialista nisso, né? Isso. Daí a gente procura aonde não é assim. Aonde não é assim. Porque aquele fornecedor, longe dele, né? Longe dele. E o solo arenoso, como é que é? É granulado e se desfaz ao se moldar uma bola. Os grãos de areia são as maiores partículas do solo, com espaços de ar através dos quais a água escorre livremente. Os solos arenosos se aquecem rapidamente na primavera, mas secam rapidamente quando não tem água. Agora, então nós vimos argiloso e arenoso. Isso é textura, tá? E agora, ele pode ser ácido ou alcalino. Depende do pH. O que é o pH? Então, existem plantas que se desenvolvem melhor no ácido e outras plantas se desenvolvem melhor no alcalino. Vamos ver isso aqui. pH significa potencial do hidrogênio. Indica a concentração de íons de hidrogênio em uma solução e serve para medir se uma substância é ácida, neutra ou alcalina. Ácida, o pH menor do que 7. Então agora nós vamos ver aqui a escala vai de 0 a 14. Isso daqui, gente, é só para vocês dizerem que um dia vocês ouviram falar nisso. Tá? É só isso. Não precisa decorar. Não precisa decorar. É só... é pH... É prova, né? Não. O pH é ácido ou alcalino, ou neutro, né? Então, a escala vai de 0 a 14. 0 é o mais ácido, é o limão. O limão, aliás, o pH é 2, não é nem 0. O alcalino, o pH é 14. O sabão é 9. Né? O neutro é a água. Então, aqui, pH menor do que 7, do 7 para cá é ácido.
Do 7 para lá é alcalino. Então, se alguém ouviu falar assim, a hortênsia, tá? A hortênsia, ela é azul quando o solo é ácido, mas a mesma hortênsia é rosa se o solo for alcalino. Então, se alguém perguntar assim, eu quero comprar uma muda de hortênsia rosa, existe isso? Não existe isso. Porque a mesma hortênsia que na minha casa dá flor azul, eu posso levar muda em outro lugar e ela dá flor rosa. Vai depender do solo. Se eu colocar mais ferro, é isso? Mais ferro vai ficar ácido, vai ficar azul. Se eu colocar mais calcário, vai ficar alcalino, vai ficar rosa. Nós temos que lembrar da Marisa Ivers, É. porque ela mora na chácara, né? Metade da semana ela mora lá, e é calcário o solo, então ela sempre fala Que é muito alcalino. É muito alcalino, então tem plantas que vão bem lá. Isso. E as hortênsias, ela queria ter hortênsias nas duas cores. Isso. E ela conseguiu só mexendo, acertando o solo. Mas, Marilda, nós tivemos uma palestra lá na agronomia com o professor. Eu ia falar dessa palestra então tá depois. Não, mas pode falar. Não, então eu vou esperar. Não, pode falar, Vou esperar. pode falar. Ele falou que o nosso país é essencialmente, nossas terras são essencialmente de pH Ácido. Então, por isso que nosso solo é dependente de correção. Por isso que nós temos que corrigir o solo. Então, a gente às vezes pensa, puxa, mas o trigo lá na Argentina é tão bom. É o solo. O solo é diferente. É. Então, nós temos que corrigir, não que o nosso não seja bom, eles corrigem, mas nós temos um custo também maior para produzir certas coisas em relação a outros lugares. Mas depois eu vou falar que ele falou da soja. Da soja. Eu não lembro. E tem uma questão aí que ajuda. Ele falou das bactérias nas raízes. Lembra disso? Uhum. E daí as bactérias nas raízes, elas produzem mais o nitrogênio no solo e com isso a produção é melhor. Né? Então, Tem as vantagens, né? Isso. Mas aquela aula foi muito boa, né? Muito boa, nossa. Muito boa. Tinha que pensar em repetir, né? Prazer Foi ele para muito nós. boa. Ele não vem aqui, nós vamos Mas até. olha, não é ruim ir para lá também. Não é. Depois nós fomos no laboratório, né? Sim. Ele mostrou tudo. O professor Bem Zanetti interessante. também, ele preferiu lá, porque daí nós fomos no laboratório também. O professor Zanetti é aquele que faz a multiplicação dos pinheiros por aqui. É. Então aqui pH também é ácido ou alcalino, tá bom? Ouviram falar nisso já? Por favor, não vão mais falar que querem muda de hortênsia rosa. Mas eu comprei rosa e uma hortênsia cor-de-rosa. E ela ficou linda por um mês. Eu plantei, né? Adivinha agora? Azul, a mesma planta. Vai, Wanda. Eu vou mostrar aqui. E a branca? E a vermelha? Tem hortência vermelha? Tudo vai depender do solo. Agora a branca pode ser já uma mutação, né? Já é uma cultivar. É uma cultivar, é uma hibridização daí. Tá? Vamos adiante, gente, que tem muita coisa ainda. O rododendro, essa foto aqui é lá da Dona Regina. É da semana passada. A azaleia é um rododendro. Tá? Então é da família. O rododendro gosta de solo mais ácido. A lavanda gosta de solo mais alcalino. Só para vocês verem que tem as preferências, né?
solos alcalinos, né, que tem o pH maior do que 7, incorpore matéria orgânica sem exagero e muitas plantas se desenvolverão. Então, a matéria orgânica, vocês vão ver que vai ajudar muito. Para quem não consegue fazer uma compostagem em casa, tem aquele composto do Igor, que já esteve aqui também. Então, a matéria orgânica sempre vai ajudar. Para solos ácidos, quando o pH é menor do que 7, pela calagem, isto é, pela aplicação de materiais ricos em cálcio e magnésio, como calcário calcítico, calcário dolomítico, cal virgem ou hidratada, ou cinzas vegetais com cautela, podem ajudar a alcalinizar levemente. Então, tudo é pouco, né? Se você vai colocar calcário, é um pouquinho, e também não é sempre. É lá de vez em quando. Até o Arnaldo, irmão da Luciana, o Arnaldo trabalha, a dona Regina, o Arnaldo trabalhou com a dona Regina uma época, e ele fazia paisagismo nessas empresas, que tem aquele jardim imenso, né? Aquela área de gramado imenso. Então a gente perguntava, qual é o segredo de um gramado assim? Ele falava, olha, a gente coloca adubo todo ano, porque não se coloca terra em gramado, tá? A terra traz semente, então a gente só coloca adubo, afofa o gramado, e lá cada 3, 4 anos um pouquinho de calcário. Areia para fechar os buracos, né? E calcário, assim, de vez em quando um pouquinho, né? Justamente para não alcalinizar muito. O que o calcário faz? Aumenta o pH, né? Então, em solos ácidos, você coloca o calcário, ele vai alcalinizar. Melhora a disponibilidade de nutrientes, reduz o alumínio tóxico e favorece a atividade microbiana. Melhora o desenvolvimento das raízes. Como saber quanto aplicar de calcário? Então, aqui que está, né? Só um pouquinho. O ideal é fazer uma análise do solo, já vou mostrar aqui. Depende do pH atual, a textura, o teor de matéria orgânica e o que você vai plantar ali. Então vocês vejam que está tudo relacionado. O tipo de solo, a textura e o que a planta gosta. Se a planta gosta de mais ácido ou de mais alcalinidade. Sem análise, corre-se o risco de corrigir pouco, elevar demais o pH ou bloquear nutrientes como ferro e manganês. Muitas plantas da Mata Atlântica toleram ou até preferem solos levemente ácidos, né? A maioria das plantas. Faixas gerais de pH para plantas. Muito ácido é abaixo de 5. Levemente ácido de 5,5 a 6,5. Neutro é 7 e alcalino acima de 7,5. Teste simples para saber o pH. Então, olhem só, esse é um teste simples. Coloque um pouco de solo em 2 amostras. Pegue um pote e coloque num pote um pouco de solo e no outro polo a mesma terra, o mesmo solo. Tá? Aí você vai usar vinagre ou bicarbonato de sódio. Aí você vai pegar água destilada. Então você tem o solo, eu tenho num pote e no outro pote. Coloca um pouquinho de água destilada nos 2 potes, umedece aquela terra. E aí você coloca um pouquinho de vinagre numa. Se nessa amostra o vinagre ferver, borbulhar, então olha, vamos raciocinar assim.
O vinagre o que é? É ácido ou é alcalino? É ácido. Então, se aquele solo reagiu, ele brigou com o ácido, o que ele é? Alcalino. Tá? Agora, se ele brigar com o bicarbonato, ele é ácido, porque o bicarbonato é alcalino. Qualquer tipo de vinagre? Olha, o vinagre de álcool, eu acho que é o vinagre de álcool. Eu não cheguei a Esses pequenos detalhes. não cheguei a esse detalhe, mas deve ser o vinagre de álcool. É chute meu, é o vinagre que se usa mais. Vinagre. É qualquer um. Ele Mas qualquer um é ácido. qualquer um é ácido. Qualquer um é ácido, então é por aí. A terra tem que ser úmida ou seca para fazer? Úmida com água destilada. Com água destilada. Com água destilada, tá bom? Bem Úmida com água. bem úmida. Então é esse o teste. Bem úmido, daí você vai reagir com vinagre e bicarbonato. Mas é Com instantâneo. quem ele brigar, é o contrário. Acontece instantaneamente ali, tá? Ou tem que esperar meia hora? Ah, não, tem que ser. Um dia para o outro? Não, tem que ser na hora. Não, tem que ser na hora, porque depois. Oi? Podia ficar ali a terra aqui, em stand-by. Você compra água destilada. Não é água filtrada. É deste? É destilada. Tem jeito de fazer água destilada em casa? Mas é não fácil comprar água destilada em qualquer farmácia. Que fica na tampa da panela. Quando ferve, então você recolhe aquela água. Quando a água ferve, ela fica aquele vapor condensado ali na tampa e começa a picar. Vidro. É melhor comprar, gente. Na farmácia tem. Na farmácia tem água destilada. E tem essas fitas medidoras. Eu até fui atrás dessas fitas, mas não encontrei. Porque eu fui em loja de produto hospitalar. Aí me falaram assim, você pode encontrar em loja de aquário, porque eles medem o pH da água. Piscina. Então, para loja que vende material para piscina, Tem aparelhinho também. também tem aparelhinho. Mas eu pensei que assim fosse mais barato. Então, talvez na Farmanil você encontra até água Farmanil. destilada. Agora só tem um detalhe também. Tem 100 fitas. Compra e distribui. E aqui, olha, tá a cor. Então, digamos que você tem a fita. Você que tem piscina e tal, deve ter essa fita. Aí você pega o solo, umedece com água destilada. Aí coloca a fita ali, a fita vai molhar, tem que molhar a fita. Tem que ter água suficiente para molhar a fita naquele solo. Tá? E aí a fita vai ter uma cor, ela vai ser tingida, ela vai aparecer uma cor ali na fita. Então, olha, vai do 1 ao 14. Estão vendo ali? O 1 é vermelho, aí o 2 é vermelho, alaranjado, amarelo. O 14, que é o mais alcalino, é quase preto. Então, de acordo com a cor, você vai ver se é ácido ou alcalino. Bom? Então, em jardins e paisagismo, em jardins naturalistas de inspiração ecológica, costuma-se corrigir apenas quando necessário. Quando que é necessário? Quando eu tenho uma planta e aquela planta não está indo bem ali. Então eu tenho que desconfiar, alguma coisa não está indo bem. Ou é solo arenoso, é muito argiloso, ou é ácido, ou é alcalino, ou é úmido, ou é seco,
ou está muito compactado ou não. Então, olha as variáveis do solo, né? Escolher plantas adaptadas ao pH do local. Por isso que é interessante saber o pH. E é interessante medir o pH de vários pontos do jardim. Mais da frente, mais de trás, né? E evitar esterilizar o solo com excesso de correção. Mas quando vai comprar uma planta, né, por exemplo, uma floricultura, no lugar de vender planta, ele sabe dizer se essa planta aqui é... Mas é você que tem que saber. Somos nós é que estamos estudando isso. A floricultura não tem obrigação nenhuma de saber isso. Nós temos. Por isso que a gente está trazendo esse assunto. Tá? E é fácil, daí você vê. Claro que a planta não vem escrita qual é o pH dela, mas você vai pôr no teu jardim. Você vai pôr, ou então faz o seguinte, ela vem com a terra, você joga um pouquinho de água destilada e apara embaixo aquela água. Você põe no vaso da planta aquela água destilada e apara embaixo a água para escorrer por baixo do vaso. E mede o pH. É uma ideia. Tá? Mas, na verdade, para fazer esse teste do solo, ele tem que tirar um pouco a primeira camada, né? Não é? Não, ela... Não acho que tem, porque o meu marido, eles levavam um aparelho para tirar a terra mais de baixo. É porque a parte de cima é bem pobre, né? A camada de cima é bem pobre. É embaixo. Mas Mas na hora que você... Mas o que eu falei não é tirar o solo da planta. É jogar água destilada por cima da planta. E vai escorrer. Você vai comprar. Mas você fala que vai fazer direto no solo, primeiro você tem que... sim. Se tirar for aquela direto no jardim, camada para tem. depois fazer. Aí pegar uma terra mais debaixo da raiz, para daí pôr num pote, água destilada para medir. Eles faziam assim, não era num lugar só. Por exemplo, tiravam aqui, daí no outro lugar, para depois fazer correção com calcário. E daí depende a quantidade, né? Por isso que tem que começar com um pouquinho. Para solos secos, primeiro cave fundo para ver quão seco é o solo. Incorpore bastante matéria orgânica. Então, para solo úmido, crie pontos drenados. Então, se o solo for muito úmido, você tem que dar um jeito de drenar aquela umidade. Ou cavar em volta e botar areia, né? Ou colocar pedra. E até aqui eu trouxe, deixa eu ver onde está. Sumiu. O que é? Não, eu trouxe umas pedrinhas Ah, tá aqui, ó. Desculpe. que a... Ficou escondidinho aqui, ó. Ah, tá. Que aquele, obrigada, aquele Cristóbal, aquele chileno, ele falou para solo, principalmente em jardim público, mas nos nossos jardins também, se o solo é muito compactado, muito seco, e você quer fazer uma mistura para plantar, areia grossa, terra e a brita. Mas a brita é dessa miúda, tá? Ele até deu a medida, mas é o máximo 1 centímetro. Então é da miúda. É pedrisco. É pedrisco, areia e compostagem. E essa areia, porque tem areia marítima e Não, areia marítima tem sal, é areia de rio.
marítima só. Já sobre bastante teve um desastre só que foi usada na marítima. Naquela queda daquele prédio. Sim, bem lembrado. Lá em Guaratuba, acho que há 20 anos atrás, 30 anos, mais 30 anos, caiu um prédio e tinha sido usado areia marítima na construção. Mas eu falei da pedra, lembrei da pedra, porque eu estava falando da drenagem. E sempre que vocês forem comprar brita para jardinagem, compre dessa miúda, tá bom? Que é para drenagem, tá? E para solos secos tem que cavar fundo e incorporar matéria orgânica. Então, para solo úmido, você tem que drenar. Então, cria assim uma área com bastante areia, pedrisco, né, em volta, para sair aquela água. E em solo seco, matéria orgânica. Olha os macetes, hein? Olha as dicas aí. Vai ter prova. E solos compactados. Então, aqui é que está a fórmula dele. Essa é a fórmula daquele Cristóbal. Ele é chileno e lá eles têm um problema muito sério, é tudo arenoso, né? Então, ele faz isso. 40% de pedras e 3/8 de polegada. Daí, a moça aqui foi medir o que é 3/8 de polegada. É aproximadamente 1 centímetro. Então, é pequena. Tá? 40% de areia grossa e 20% de um composto de qualidade. Então, se você não tem compostagem em casa, compra do rapaz lá. É ótimo. Tá? É ótimo? Eu tenho comprado PVC na praia. Então, do Igor. Então, porque o solo de qualidade é que vai fazer a diferença, né? Porque areia e pedra, então é esse composto aí que faz a diferença. E esse Cristóbal, ele falava 10 centímetros de cobertura morta de pedra, que é desse pedrisco aí. Mas isso é mais para jardim público, porque no nosso jardim você não vai fazer 10 centímetros de pedra, né? Você vai até colocar ali uma forração bonitinha, né? Tem tanta forração bonitinha hoje, eu não vou por pedra, né? E o carvão, esses dias eu estava olhando também na internet, o carvão não pode ser inteiro, assim, pedaço grande, né? Tem que ser moído, não sabia, eu punho na orquídea os pedaços de carvão. Ah, não, é. Mas na orquídea também não pode ser moído, porque daí o pó... Vai embora com a água. Não, o pó, ele pode entupir também os vasinhos da raiz, onde ela absorve o nutriente. Só para a terra. É só para a terra o carvão. Eu não. O carvão que eu uso em orquídea, ele tem que ser em pedacinho. Não grande, um pedacinho pequeno. Mas não é grande, então também não estava. Também não. Aqui que eu lembrei da aula daquele professor lá da Agrárias. Então, plantas como regeneradoras. Uso de espécies que melhoram o solo. No caso de solo muito compactado, tá? Principalmente as leguminosas. Até a Karen falou esses dias, né, que eu reclamei que na minha ilhota só está aparecendo trevinho. Ela falou, mas é leguminosa, né? Porque vai colocar nitrogênio. Então, as leguminosas, pois, conseguem associar-se a bactérias que fixam o nitrogênio no solo, melhorando a fertilidade. Exemplo, feijão, soja, ervilha, lentilha, amendoim. As raízes ajudam a descompactar e nutrir naturalmente. Então foi aqui que o professor falou que a soja, eles já estavam fazendo aquela associação da soja com a bactéria para a fertilidade do solo, né?
E também por isso que tem rotação de cultura, né? Isso. A rotação de cultura é fundamental. É fundamental para mudar isso daí, para o solo continuar fértil, né? Isso daqui é o seguinte, instrumentos para descompactar. Então, tem o garfo, estão vendo? Ali a foto não está muito boa. Tem o garfo que você, se o solo está muito compactado, você pega o garfo e é só colocar, dar uma mexida para tirar. Porque o que não se deve é virar a terra e trazer o que está no fundo para cima. Isso não se deve. Porque a parte nutritiva do solo tem que ficar por dentro, por baixo, né? Então a gente tem que só afofar, não pode virar. Tá? E esse outro instrumento, até a Denise Tozin mandou fazer quando ela morava numa casa, foi o Teco fazia. O jardineiro da Dona Regina. Então, é como se fossem pregos para baixo ali, eles têm uma altura de uns 10 centímetros. Então, eu já usei isso no meu gramado. Então, a gente finca aquele instrumento ali, dá uma mexida e tira, fura ele. Tá? O jardineiro fugiu ou ele continua sendo? É que o jardineiro nunca mais volta. Não faz. Mas olha, é difícil encontrar quem faça isso. Já não faz isso. Não querem pôr terra. Isso. Aí o jardineiro chega e fala assim, mas eu tenho uma terra boa. Mas eu não quero. Eu não quero a terra. Não quero. Então, mas isso daí é para descompactar. Agora, quem vai usar o instrumento? Então, revisão antes da prova. Textura, argiloso ou arenoso? pH, ácido, neutro ou alcalino? A umidade pode ser seco ou úmido. E ele pode ser compactado ou não. Então, tudo isso nós precisamos saber sobre o solo para ver se a planta vai para frente ou não. Então, você põe uma planta lá. Mas essa planta não deu certo. Mas ela pode dar certo. É só você arrumar o solo. Entendeu a diferença? Tá? Então não é só trocar planta. Pode ser que você, colocando matéria orgânica por cima, resolva, ou colocando um pouquinho de calcário, ou o que mais? Descompactando, né? Colocando um pouquinho de adubo, areia, mas evitar adubo químico ou fertilizante, tá? É mais matéria orgânica, areia, calcário. Em jardins naturalistas, o objetivo não é padronizar o solo, mas criar diferentes microambientes, diversidade ecológica, equilíbrio hídrico natural. Um mesmo jardim pode ter áreas secas ensolaradas, depressões úmidas, então o mesmo jardim, bordas sombreadas e zonas intermediárias. No Burle Marx tem, né? Na Dona Regina também tem. Todos os nossos jardins têm isso. Mínima intervenção, evitar revolver o solo, preservar a estrutura natural e os micro-organismos. O solo muito mexido perde vida e estrutura. Adição de matéria orgânica, uso de composto, humus, folhas secas, incorporar de forma leve ou apenas a superfície. Isso melhora a retenção de água, fertilidade e atividade biológica. Então é só colocar matéria orgânica por cima e daí vem uma chuva, já resolve. Tá? Por falar em compostagem,
Por aqui alguém sabe que tem uma composteira menor do que aquela que os rapazes trouxeram da chácara ali? Mercado municipal. Nossa, porque era enorme. Ah, no mercado tem. No mercado municipal tem composteira pequena. Oi, Silmara. A gente não deve eliminar as folhas secas. O jardineiro vem e quer deixar tudo lindo e maravilhoso. Aí ele liga aquele soprador maravilhoso. Né? Então tem que deixar a folha. Você pode tirar a folha pelo caminho, por onde você passa. Né? Mas põe as folhas nos canteiros. Vira adubo. Da grama tira o mais grosso. Você não tira tudo, porque ela vai virar adubo também. Tem que tirar um pouco, senão até pode amarelar a grama. A cobertura do solo, isso em canteiro. A cobertura do solo, palha, casca de árvore e folhas secas. Sempre manter o solo coberto. Benefícios: reduz a evaporação, evita erosão e alimenta o solo ao decompor. Então a folha da grama põe no canteiro. Estímulo à vida do solo: evitar agrotóxicos e fertilizantes químicos, favorecer minhocas e fungos. A micorriza é o fungo que dá perto da raiz, né? E ela é benéfica. Solo saudável, plantas mais fortes. Resumo simples: o tratamento do solo em jardins naturalistas busca preservar sua estrutura e vida, utilizando matéria orgânica, cobertura vegetal e mínima intervenção, criando um sistema equilibrado e sustentável. Conclusão: devemos, além dos testes de solos, fazer testes com diferentes plantas para ter melhores escolhas. O naturalismo não é uma mistura de quaisquer plantas para alcançar um aspecto ou padrão da natureza. Porque não basta misturar quaisquer plantas. Todas as plantas têm atributos muito característicos que permitem combiná-las para ver quais convivem melhor juntas. Isso nós que vamos descobrir. Agora eu vou mostrar algumas fotos para terminar. Aqui o jardim da Dona Regina. Então, cada mês é diferente. Né? O Teco preserva o jardim, né? Continua com o jardim. Então, cada vez que a gente vai lá, está diferente. Tem flores diferentes, mas é no mesmo canteiro. As sementes já estão ali, né? Essa foto é da semana passada. É o ginkgo biloba. Nossa, ele magnetiza. É impressionante. Aqui é aquele laguinho. Então, isso aqui foi bem um pouquinho antes dela partir. Esses patos aí, eles andam com vento. É pato artificial. Então, ela tinha colocado no lago e falava assim, né? Olha lá o pato, né? Agora eu tenho pato no lago. E os patos, você caiu. Aí a gente ia ver o pato. Bater foto do pato. Então aqui é um lago. Ela tinha a casa no meio e daí as árvores, né? Na frente das árvores menores, daí arbustos e as plantas, as herbáceas. Aqui os caminhos. Então, dava a impressão que a gente estava caminhando no meio de uma mata, né? E não havia simetria. O que tem de um lado não tem do outro. Não era uma coisa assim, não é, né? Há
ao cimento. Aqui também. Aqui era uma parte mais escura antes de ter, na hora que não bate sol, era mais em outubro, no ano passado. A neve estava lá, você não lá. É escrito. Aqui continua, aqui os filodendros, né, subindo pelas árvores, o caminho. Aqui o Jardim da Marlene. Essa foto acho que foi de abril, eu acho que foi no dia do... Foi numa palestra desse ano, essa foto. Aqui o Jardim da Maria Tereza. Adoro essa foto aí. Ela tem o privilégio de ter um córrego, né, no jardim dela. E o córrego com o nome dela. Aqui é da Maria Tereza. Ela tem um bosque, né, bem grande, bem nativo, né? Nativo. E ela fez caminhos no bosque. Aqui é o Jardim da Panaceia, fomos lá no ano passado, lembram? Panaceia está funcionando? Oi? Está funcionando? Tá. Porque outro dia minha mãe disse para mim, vamos lá conhecer, estava fechado, mas acho que era domingo. É, domingo ela não abre. E essa semana agora ela Aí eu viajou. disse, será que está? Viajou semana passada, vai volta no fim dessa semana. Está fechado. Mas está funcionando, Está né? funcionando, tá. Eu tenho visto, eu passo sempre por lá, o jardim está lindo. E a Marlene mesmo disse que ela mexe pouquíssimo naquele jardim. Então, a vantagem, né, é naturalista. A escolha das espécies, né? Aqui é aquele jardim que nós estivemos lá em final de 2023, lá do Tony Bax, que ele nos levou, é uma empresa, e ele fez o jardim e foi o próprio proprietário da empresa que pediu que fossem plantas plantas nativas. Então, ele buscou assim, na própria mata, nos terrenos baldios, a planta que era mais interessante, ele pegava a mudinha ou a semente e levou para esse jardim. Então, é só planta nativa. Ali era visto de cima e aqui é visto de frente. Só que nós fomos visitá-lo, era um pouquinho depois da hora do almoço. É um sol escaldante assim, então a foto no sol não fica boa. Aqui também, eu vejo que ele colocou capim aqui na frente. Aqui também é da empresa. Aqui essa planta eu quis trazer, que é a planta capa da nossa revista. Então essa capa aqui, ó. Essa planta aqui é a estífia. É uma planta nativa da Mata Atlântica. E ela está no Jardim da Dona Regina. Então essa foto aqui é lá do jardim dela. Parece uma caliandra, mas não é. É uma estífia. E o nome popular é esponja de ouro. E até a gente foi lá na semana passada, ela está em botão, está florescendo. Então é uma flor de inverno. Essa flor aqui foi tirada no outro ano. E agora eu trouxe mudas do teco. Está terminando, tá, gente? Então agora nós vamos combinar o seguinte. Eu vou mostrar essas plantas e nós vamos sorteá-las. Mas só vai, por favor, só vai aceitar a planta a pessoa que tiver espaço para ela. Porque são todas plantas grandes. Pela muda dá para ver, tá? Mesmo essas aqui, ó. Essa daqui parece um alecrim, mas é uma santolina. Santolina. Ela fica grandinha.
Ela fica até quase 1 metro de altura. Ela dá uma bolinha, um pombonzinho amarelo. É uma graça. Então aqui, nem todas são nativas da Mata Atlântica, tá? Tem algumas aqui que são do Equador, por exemplo, como o camarão amarelo. É a maior, aqui é a mais alta, é o camarão amarelo. Essa daqui é a farroupilha. Eu vou mostrando aqui, ó. Farroupilha, a florzinha é uma graça. E ela tem... O Pepe tá melhor já? Ele teve um problema de saúde, né? Ele fez uma cirurgia, mas já está trabalhando. Ah, tá, porque eu tinha ligado para ir atrás de umas mudas lá. Ah, tá. Ele tem muitas mudas lá. É, mas quando eu telefonei, ele não estava bem. Tá. Ele falou que era para aguardar. Ele já voltou. Então, a farroupilha é essa aqui, ó. Ela tem essa florzinha, os beija-flores adoram. E é nativa do sul do Brasil. Então essa é nossa. Né? Ela é flor símbolo. Amaranta tricolor. A amaranta também é de jardim. Ela cresce bem, tá? Ela fica grandinha. E a amaranta, ela veio com bônus aqui, ó. Ela veio com a justiça vermelha. E as duas são de sombra. As duas são de sombra. É 2 em 1 aquela. É,